Olá, todos interativos e interativas! Estamos começando mais um Interativo Cast. E hoje temos a super honra de receber um convidado mais que especial. Estamos falando de um canadense quase que naturalizado brasileiro, português e australiano. Ele se chama Gregory Petit e é um grande entusiasta do futebol, mais especificamente do futebol brasileiro. Gregory é bacharel em Ciências do Esporte no Canadá e mestre em Ciências do Esporte no Canadá, com ênfase no futebol. Gregory, seja muito bem-vindo ao nosso Interativo Cast. É uma honra poder recebê-lo. Seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo ao Futebol Interativo. Agradeço muito o convite e aproveito da minha estadia aqui em Natal para participar desse Interativo Cast. Legal, Greg, show de bola. Você que já morou em vários países do globo e em todos eles sempre trabalhando, estudando futebol. Foi assim no Brasil, foi assim em Portugal e mais recentemente na Austrália, onde você esteve. Hoje você novamente mora, vive, estuda e trabalha no Canadá, mas sempre que você tem a oportunidade, você está dando um pulinho aí para conhecer mais outras partes do mundo, né? E agora, nesse momento, você está fazendo uma viagem aqui no Brasil, participando de congressos científicos, visitando iniciativas relacionadas ao futebol, como é o caso aqui do Futebol Interativo, e, por consequência, você tem observado várias culturas do futebol. Há diferentes culturas do futebol ao redor do mundo. Conta pra gente, Gregor, o que é que você tem aprendido sobre as diversas formas de se fazer futebol dentro de campo, fora de campo, a partir da observação que você tem e especialmente da experiência que você adquiriu aí morando, trabalhando, estudando futebol em diferentes lugares. É uma questão muito ampla e uma questão muito rica também. Componentes culturais são muito presentes no dia a dia, ainda mais no futebol, porque obviamente o futebol é coisa de gente, de povo, de comunidade. Então, o componente cultural é muito presente no jeito de jogar, no jeito de aprender, no jeito de ensinar e no jeito de falar também, no jeito de falar de futebol, de interatuar, de trocar ideias acerca do futebol. Quando eu faço análise, eu poderia chamar isso de análise, mas é mais observação mesmo, é observação subjetiva, mais leve. Eu sempre eu parto do princípio que tem padrões entre grandes grupos no mundo. Por exemplo, o brasileiro ele é da grande família do latim e no Canadá inteiro ele vem do grande grupo do anglo-saxão. Então, já nesses dois grupos gerais existem muitas diferenças. E nessas diferenças existe a relação que a gente tem entre um e outro, o jeito de pensar. Aí você sabe muito bem que o inglês ele é muito mais direto, right to the point, entre aspas. Ele vai te dizer as coisas, que seja frio, que seja agradável ou não, ele vai te dizer as coisas muito, muito direto. E o latim ele já tem essa vontade, esse padrão de deixar o interlocutor mais à vontade, de fazer ele se sentir bem, de agradar o outro por várias palavras. E tem várias coisas, por a sensacionalização, ele usa muitas palavras que são de quase exagerar, né? Mas ele faz muito isso. Então, quando fala do futebol em si, ou quando eu falar simplesmente para outra pessoa. Isso se transfere muito no futebol, obviamente. Então, quando o inglês vai te dizer faça uma coisa, right to the point, direto no ponto, ele vai querer que isso aconteça logo. Já essa cultura entre os latinos existe menos. Eu acho que latinos é mais na interação, é mais diga uma coisa você, eu vou te dizer uma coisa, e essa interação
vai fazer em que a gente vai se sentir mais à vontade, talvez, e que não só uma pessoa para a outra vai dizer faça uma coisa. É sempre uma troca de ideias entre latinos. Então eu observei, né, em vários padrões, que essa é uma diferença fundamental que existe, e no futebol faz uma grande diferença, obviamente, porque você chega lá nos ingleses, eles vão tratar de um problema de maneira muito curta, enquanto você chegar no Brasil, você sente que essa situação, mesmo seja um pequeno problema, ele vai ter um tamanho imenso, porque a interação é muito importante. Show de bola, legal demais, Gregor. Importante observar todos esses aspectos relacionados ao futebol, especialmente a partir da amplitude de visão que você adquiriu ao longo dos últimos anos, a partir das tuas experiências em diversos contextos do futebol. Cada país, cada povo tem um traço de jogo, né, uma forma de expressar aquela sua cultura no jogo de futebol que é diferente da de outro povo, de outra nação. Como que você observa especificamente a cultura de jogo, né, a forma de jogar, como que a gente pode entender os comportamentos, os valores que existem por trás de uma cultura de jogo, quando nós observamos diferentes países, quando a gente está falando de diferentes formas de compreender o futebol e de se fazer o futebol. Como isso se reflete dentro de campo, por exemplo, na cultura do jogo de futebol em cada lugar desse por onde você passou? Outra pergunta fantástica. Bom, vamos começar. Eu estudei, né? Estudei em Viçosa, lá tem um centro de pesquisa muito interessante. Jogando com os estudantes aí, me enterei de uma coisa muito interessante, que jogando com eles e vendo jogos com eles no Campeonato Brasileiro, na Série A, e comparando também em outros campeonatos, por exemplo, o Campeonato Inglês, a primeira observação, depois de todo esse tempo que eu tive, é que o futebol em países ingleses é muito mais sistemático, sendo que o sistema tático ele vai ser muito mais definido para que a ação seja sistematizada. Enquanto todas as observações que eu tive aqui no Brasil, e por meu grande prazer, porque fazia um contraste tão forte, é que o jogo aqui no Brasil é muito orgânico. Você sente, são palavras fortes, é sistemático e orgânico. Essas visões ou interpretações minhas são baseadas no fato que aqui no Brasil, quando você vê o jogo, muitas das vezes acontece como um acordeão. Então, o bloco ele vai se expandir, se fechar, muito mais do que se vê, por exemplo, na Europa. Quando você vê, por exemplo, o Manchester City, o bloco deles, ele baixa, sobe, vai para a direita, para a esquerda, muito mais fechado. E eu lembro um jogo que aconteceu, Cruzeiro contra Atlético. Eu lembro, fazia mesmo um acordeão. Transições fortes, de baixo para alto, e o bloco se desfazia muito. Então não tinha realmente um bloco, era muito orgânico. E mesmo na maneira de ver uma decisão só no futebol, sente que o brasileiro tem muito mais de um jeito para jogar. Ele pode driblar, pode passar, pode voltar, pode fazer muito mais coisas do que a gente aprende jogando futebol, que é passar, fazer circular a bola, fazer deslocar o adversário. Às vezes esse fica um padrão tão forte que a gente esquece. Eu estou falando do jeito que eu aprendi futebol, certo? Esquece das outras possibilidades que tem para passar de um adversário. Então, esse lado orgânico das coisas é muito interessante, faz muito contraste quando você vê outros estilos de futebol. Uma coisa muito interessante que aconteceu, eu fui em 2016 nos Países de Gales.
Eu estive lá numa universidade, eu fiz uma experiência muito legal com o professor, mas era de rugby. O que aconteceu? Era uma peneira de rugby. O que aconteceu? Os caras tinham 18 anos e para avançar, o que aconteceu? Os caras, era 5 contra 5 e os jogadores passavam a bola para direita, para direita, para direita e depois para esquerda, para esquerda, para esquerda. Até o momento o professor disse, parou. Será que tem espaço na sua frente? Se tiver espaço, então corre com a bola na sua mão à frente. Mas o padrão, vendo mesmo 5 contra 5, o padrão deles era realmente passar e passar e passar. Quando você vê a quantidade de opções ou de soluções que o brasileiro tem, então faz que o jogo é muito orgânico, no sentido que ele não vai se limitar em numa decisão, num modo de jogar sistemático. Ele vai dizer, tenho tantas opções e eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque o nível de habilidade é muito alto também. Isso faz que a nossa impressão, os canadenses, que os brasileiros sempre têm um jeito de se tirar de uma situação, enquanto nós estamos limitados pelo fato de circular a bola. Mas nós, quando canadenses estamos olhando o brasileiro jogar, sempre é nossa surpresa dizer como que eles fazem para sempre ter uma solução para se tirar. Então essa é a grande diferença. Então, do que eu vi, como que eu interpretei a situação, essa diferença é orgânico e sistemático. Quando tem um jogo forte, um jogo com muita consequência, tem vários países que eles vão dizer, faça o nosso plano, faça a nossa estratégia, faça exatamente tal coisa. E para o mesmo jogo, ou para um campeonato muito forte, um jogo com muita consequência, o brasileiro vai te tirar uma solução que nem tinha pensado, nem tinha imaginado. Ele vai desbloquear o jogo de uma maneira que nem tinha imaginado. Essa que é a grande diferença que eu acho que é muito complicado de desenvolver, mas se vê nitidamente quando você observa o jogo através dos diferentes campeonatos, ou mesmo na Copa do Mundo, até você pode observar esse tipo de coisa. Legal. Como a gente fala aqui no Brasil, Greg, é a capacidade do brasileiro de quebrar uma linha de defesa, né, por exemplo. De pegar uma jogada, de fazer uma jogada individual, por exemplo, do talento individual, quebrar uma linha de defesa, né? Seja com dribles em sequência, seja com um passe, né? Mas de fato a criatividade. Agora conta pra gente como que você tem observado, a partir da tua experiência, os processos de formação de profissionais para o futebol nesses diferentes lugares. Difícil de falar de mapa, porque que acontece que na mapa sempre tem subcomunidades numa sociedade. Por exemplo, quando eu fui na Austrália, tem um vínculo forte com a Inglaterra, certo? Com os australianos vem dos ingleses, então tem esse vínculo forte ao respeito ao conhecimento do inglês, ao jeito de ser também inglês, muito de guerreira, também com as peculiaridades da Austrália, que é mais tranquilo, mais laid back, porque tem sol todo ano. Então, sendo isso, o que aconteceu quando eu cheguei na Austrália, que eu vi muitos ex-profissionais montando academias privadas. Esses ex-profissionais, como eles têm já um nome, uma reputação, eles vão criar o currículo deles, né? Não necessariamente numa metodologia fundamentalizada na ciência ou algo muito complexo, muito detalhado, é mais ensinar o que eles conhecem, né? E compartilhar essa fama com outros treinadores. Por exemplo, obviamente eles não podem treinar 20 times, então eles vão empregar outros treinadores e mandar ele para fazer um tipo de treino, né? Então isso acontece muito. O que se vê em contraste é, por exemplo, quando eu fiz meu estágio lá no Benfica,
Aí o processo de formação é muito mais detalhado e a experiência também do jogador é muito diferente. Porque lá eles deixam muito mais espaço para o jogador experimentar e o jeito de interatuar com o jogador também é diferente. Não é ordem na hora. Eles vão parar depois de 5, 10 minutos de jogo e dar feedback de um jeito que não é dar ordem, não prescrever ação, não de dizer faça tal coisa. É dar feedback, discutir mesmo, é trocar ideia com o jogador e mesmo se alimentar do que ele sente. O treinador vai se alimentar do que o jogador sente e através desse vínculo de confiança ele vai passar umas ideias. Enquanto, por exemplo, no Canadá acontecia muito, na Austrália acontecia muito também, quando eu fui lá, é mandar toda hora, faça. Os professores da Faculdade do Desporto da Universidade do Porto sempre falam que é o treinador papagaio, né? Ele vai ficar na linha sempre gritando, mandando coisas para fazer. Mas esse contraste forte entre o que se faz na Europa e o que se faz no resto do mundo se sente muito também na competência dos jogadores. Aí disse muito, por exemplo, isso aconteceu recentemente na Inglaterra, que tem vários caras da Federação Inglesa que eles sim reestruturaram o currículo de formação na Inglaterra toda, destacando que eles não querem criar jogadores que esperam da parte dos treinadores dizer o que fazer. Então, essa é realmente uma mudança forte na cultura deles, porque são habituados mesmo, faça, e right to the point, como eu falei, né? Então, ter professores ou treinadores na linha, na beira do campo, sempre dizendo tal, isso condiciona o jogador a esperar que o treinador diga o que fazer. Enquanto em outras sociedades não se faz. Eles vão deixar o espaço para o jogador errar. Ele vai deixar espaço para o jogador experimentar e encontrar a solução. Vai deixar o espaço para o jogador se exprimir e desenvolver as estruturas mentais através da fala. Isso que é muito importante. Segunda coisa é que a compreensão da complexidade do jogo, eu vou dizer, por exemplo, tem um 4 contra 4, um 7 contra 7 e 11 contra 11, são 3 jogos totalmente diferentes. E esse entendimento, essa compreensão dos 3 níveis, desses 3 exemplos, é muito difícil. Eu vi na Austrália, sub-12 feminino, jogando num campo imenso de 11 contra 11. E as meninas não sabiam de conceitos, não sabiam de princípios. Só o que ocorria é que as meninas corriam. E depois de 30 minutos, língua fora da boca, muito fatigadas, né? Muito cansadas. Mas o jogo, não tinha muito jogo. Era um passo, 2 passos, boom, longa bola. E não tinha muita coisa para ver no jogo. Enquanto o jeito de treinar os meninos, por exemplo, do currículo contínuo que eu vi no Benfica, isso leva ao que o jogador, quando ele chega nos 11 contra 11, ele já é autônomo, porque já vivenciou muitas coisas antes e quando chega lá, não está perdido, porque vivenciou umas coisas que são transferíveis ao ponto que, chegando no 11 contra 11, ele já sabe o que fazer, já conhece as fases de jogo, já conhece a lógica de jogo. Mas isso não quer dizer que todos os jogadores através do mundo deveriam fazer como o Benfica, porque isso é nível de competência. Então, por exemplo, no Canadá, eu treinei sub-14, que era comparável em termos de competência a coisas que eu já vi fazer há 7, 8, 9 anos. Então, tive que simplificar as coisas, fazer 4 contra 4, 5 contra 5, princípios táticos muito simples, ideias de jogo muito simples, já com 14 anos, refortalecer isso e depois aí começar. Isso que eu fiz, mas o que veia muitas das vezes,
como é que eu falei, que ex-profissionais que não têm essa ideia de complexidade, não têm esse entendimento, eles vão botar os meninos jogarem jogos que não fazem sentido, ou vai acontecer que a federação desde sub-12 vai começar a jogar 11 contra 11 em um campo grande e não vai ter ideia de jogo. Então, isso que é o problema que eu vejo muito nas formações de jogadores, é que o currículo muitas vezes não faz sentido. São coisas que não são transferíveis, não tem ordem de aprendizagem, e chega um momento onde o jogo não vai fazer sentido. Você vai observar o jogo, mas no jogo não vai ter jogo, não vai ter ideia de jogo, não vai ter princípio. Isso aqui você vê em muitos lugares mesmo. Acontece que maioritariamente das vezes, são nações que não são do futebol. Por exemplo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, eu comparo muito essas 3 nações porque eu acho que são do mesmo patamar. Estão querendo fazer do bem no futebol, mas culturalmente o futebol chega como 4ª, 5ª posição em termos de currículo nacional. Porque no Canadá, por exemplo, chega o futebol é praticado 6 meses dentro, tem que alugar, 6 meses fora, porque tem neve. Na Austrália, o futebol chega depois do rugby, depois do futebol australiano, depois do cricket. Então fica complicado criar uma cultura essencialmente futebolística em nações assim. Isso se manifesta muito na formação dos jogadores, porque os treinadores não entendem como chegar através dos anos, desde sub-5 até sub-16, sub-18, sub-21, através desses anos, como construir o currículo. Então, isso se vê muito nas nações que não são do futebol, culturalmente. Show de bola, Greg. Show de bola. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de futebol, falando de interculturalidade do futebol. Esse é um tema que a gente precisa ainda introduzir no futebol brasileiro, cultura de jogo, e como que cada nação, por exemplo, tem uma cultura própria, como que regiões têm uma cultura própria, né? A gente conversava em off aqui, falava sobre as diferenças do futebol praticado no Sudeste, do futebol praticado no Sul, do futebol praticado no Sul, do futebol praticado no Norte, e a mesma coisa do futebol praticado no Nordeste, né? Centro-Oeste provavelmente também vai ter diferenças, né? Mas quando a gente pensa no futebol nordestino e o futebol do Sul, a gente encontra diferenças muito grandes. Se nós formos fazer um breve resgate aí na história do futebol brasileiro, a gente vai observar que grandes atletas de futebol do Nordeste, geralmente eles são atletas de meia e de ataque, ou seja, é um futebol muito voltado para o drible, para a criatividade, para a autonomia no jogo, né, alguns dos aspectos que você trouxe. Quando a gente observa as características do futebol do Sul, é uma escola muito forte na formação de defensores. Isso significa não formar atacantes, jogadores de meio? Não necessariamente, claro que forma. Ronaldinho Gaúcho é do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas é muito comum nós observarmos, por exemplo, os goleiros de alto nível no Brasil, os zagueiros de alto nível no Brasil, com origem na região sul do Brasil, ou seja, uma região que tem como cultura de jogo valorizar muito o sistema defensivo. Grandes treinadores brasileiros da região sul do Brasil têm esse tipo de característica, por exemplo, valorizam muito seus sistemas defensivos. Então é tipo de assunto aqui que renderia horas e horas, mas como a sua passagem no Brasil está só começando, você ainda tem muito o que viajar, o que explorar. E daqui a pouco você está partindo daqui de Natal, Rio Grande do Norte, né, Greg? Mas antes disso, conta pra gente, deixa pro nosso ouvinte, fala aqui pra galera do Interativo Cast qual é o recado do Greg Petit, o que é que ele recomenda para quem busca o sonho de trabalhar no futebol, para aquela pessoa que está nos ouvindo e que tem um desejo imenso de ser parte dessa indústria do futebol. Ótima mensagem que eu gosto muito de compartilhar. Até eu tive essa oportunidade de compartilhar recentemente na Universidade Federal de Espírito Santo, visitando um colega meu lá.
são diferenças culturais, componentes culturais na formação de futebol, mas considerando que vocês querem um emprego, né? A partir disso, vocês querem trabalhar e serem valorizados a fazer o que vocês gostam de fazer, treinar, aconselhar os jogadores, guiar eles para serem melhores na carreira deles, mais criativos, mais eficientes. Que acontece muito, que voltando ao assunto que eu toquei minutos atrás, é que existem vários sistemas. E muitas das vezes o que acontece é que federações que estão administrando o futebol, por exemplo, eu toco no meu estado no Canadá, eu vivenciei uma parte dessa também no estado onde eu estava na Austrália. Muitas das vezes as federações vão atuar como uma empresa e vão tentar fazer que o futebol desse estado vai ser viável, mas isso não quer dizer também que as decisões vão ser feitas por pessoas que são qualificadas para entender o jogo do futebol. Muitas vezes são presidentes de empresas, ou membros de comitê de administração que não tem nada a ver com o futebol. Então, a ideia do futebol não transparece muito nas decisões deles. Isso chega a ser uma frustração, porque, por exemplo, se você vai num clube desse, que é um clube comunitário, pode ser que você vai se confrontar, você vai encarar essa carência de sabedoria ou de entendimento do jogo nas decisões de administração do clube. Então, não só vai ter decisões que vão ser em contra a lógica de administrar um bacino, um grupo de jogadores, mas também que seu salário, a valorização do seu trabalho também que não vai ser lógica, não vai ser valorizada aos olhos de quem está administrando as contas do clube. Isso chega a ser uma frustração muito grande, porque eu também qualifiquei aqui no Brasil, com qualificações e títulos que eu acho muito importante, e não cheguei a ter um reconhecimento, eu diria, satisfatório para poder trabalhar e me exprimir, até ir na Inglaterra, na Escócia e fazer meu UFAB. E aí, quando eu cheguei a fazer meu UFAB, como que era o passaporte, entre aspas, aí dava para fazer, dava para trabalhar com mais reconhecimento, com mais confiança da parte de quem estava administrando o clube. Por extensão, eu diria que o subsistema que é muito interessante agora são os sistemas de academias. China, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. Todos os países são bons exemplos de pessoas que entendem de futebol, entendem de empreendedorismo, vão criar a escolinha deles e vão valorizar um trabalho bem feito. Mas isso não quer dizer que você vai ter um full-time, isso não quer dizer que você vai ter um emprego que vai te pagar o dia inteiro. Mas vai dizer, sim, que é mais provável que essa organização seja estruturada de maneira a valorizar o que você, como pessoa qualificada do futebol, pode levar aos meninos de lá, pode transmitir à comunidade local. Isso é muito rico quando você chegar a ser empregado por alguém ou por uma instituição, porque sendo valorizado, eu acho que é um sentimento muito forte, e sendo que você tem a confiança da comunidade, confiança da direção, que eles vão te apoiar, vão te dar os recursos que você precisa, isso é muito bom. Então, a mensagem proposta pelo Jorge, eu acho que seria seria de
entender a cultura, mas também chegando num lugar, por exemplo, se você quiser ter uma experiência fora do Brasil, seria de encontrar uma instituição, não que te promete de vez uma coisa legal. Ah, vem lá, fulano, você vai treinar o sub-12 feminino. Ok, isso é um convite legal. Mas tenta ser mais paciente, tenta conhecer mais os padrões da comunidade local, tenta conhecer mais as pessoas, vai ver os jogos dos meninos para ver como os pais atuam, vai aprofundizar um pouquinho o seu entendimento das pessoas antes de correr no campo, dizer, nossa, que alegria, vai ter bola, vai ter um campo, vou poder transmitir às pessoas. Não é sempre assim. Então, tenta encontrar, especialmente agora que já existe academias, já existem outros sistemas do que o futebol federado, entre aspas, onde você possa ter esse espaço para se exprimir e a valorização da comunidade para transmitir o que você tem do futebol. Legal demais, Greg. Que aula de futebol intercultural. E é assim, com Greg Petit, todo o seu conhecimento de mundo, na próxima semana. Essa parte ficou uma bullshit. Então, galera, até semana que vem. Greg, sucesso na caminhada, segue aí o teu rumo e vamos que vamos. Até a próxima semana.